Olá, bem-vindo a mais um vídeo de treinamento do AGHU. E hoje a gente vai falar sobre o módulo ambulatório com a função administrativa, que é destinada aos recepcionistas e agentes de posto que atuam em unidades ambulatoriais. Ao acessar o sistema, você vai digitar o usuário e senha, que é a mesma do SEI. Nunca compartilhe seu usuário e senha. E clique em entrar. A primeira vez que você estiver acessando o sistema, vai apresentar esse alerta de segurança que é do próprio navegador. É só clicar em avançar, depois aceitar os riscos e continuar. Pronto, você está na tela inicial da GHU e os menus estão localizados na lateral esquerda. A funcionalidade do menu lateral se modifica conforme o perfil do profissional. Veja só, esse é um perfil de médico que é diferente do perfil do recepcionista. O que o recepcionista vai fazer? Ele vai agendar paciente, visualizar a agenda do profissional, marcar a chegada do paciente e estornar uma consulta que porventura possa ter sido marcado erroneamente. Você pode ocultar ou exibir o menu lateral clicando na seta acima. Como agendar um paciente? O caminho é ambulatório, marcar consulta, ambulatório. Utilize um ou mais filtros para pesquisar a agenda ou grade do profissional e depois clique em pesquisar. No exemplo abaixo, eu utilizo apenas o campo cardiologia e ele vai apresentar todas as grades, todas as agendas da cardiologia. E é só clicar na opção agendar consultas. Por outro lado, se eu utilizar mais de um filtro como cardiologia e a data da consulta, ele vai limitar, restringir a pesquisas. E se você usar o número da grade, o número da agenda, ele vai localizar apenas a agenda ou a grade que você deseja encontrar. Independente dos filtros de busca utilizados, você precisa escolher qual grade você quer agendar o paciente e clicar no botão agendar, conforme dito anteriormente. Ele vai abrir todos os horários disponíveis. Você precisa conferir o dia e a hora e o tipo de agendamento para fazer a marcação da consulta. É só digitar o prontuário do paciente e clicar Tab que surge o nome do paciente. Você confere se o prontuário e o nome estão de acordo e depois clica em confirmar. O sistema pergunta se deseja imprimir o ticket de agendamento. Alguns setores imprimem isso, outros não, e depois ele emite um aviso confirmando o agendamento. Pronto, você pode perceber que o horário que você agendou deixa de estar disponível para novos agendamentos. Para marcar uma consulta extra fora do horário disponível de agendamento, você deve ir no ícone abaixo, no botão abaixo, consulta excedente. Ou então retornar à pesquisa de grade e selecionar o segundo botão, que corresponde também a marcar consulta excedente. É só você digitar o horário, selecionar o paciente através do prontuário ou código do paciente e determinar a forma de agendamento. Pronto, depois é só confirmar e imprimir o ticket da mesma forma que feito no agendamento normal. De volta à tela inicial do AGHU, vamos ensinar agora como consultar a agenda do profissional. O caminho também está no menu lateral, ambulatório, lista de pacientes. Clicando em lista de pacientes, ele vai abrir um outro filtro. Você precisa pesquisar a agenda do profissional que você quer visualizar. E depois é só clicar em pesquisar. Por exemplo, eu seleciono aqui o ambulatório de cardiologia, a especialidade de cardiologia. Ou eu posso restringir ainda mais, selecionando inclusive o profissional que eu quero pesquisar. Nesse último caso, ao clicar em pesquisar, surge apenas os pacientes agendados
para aquele determinado profissional. Você pode perceber que já existem 2 pacientes que já chegaram nessa agenda, que foi marcado previamente pela recepção. Mas você pode registrar a chegada de novos pacientes. E ele vai avisar à medida que você confirma esses pacientes, a chegada deles. Observe que se houver alguma pendência no cadastro do paciente, ele vai abrir a tela de cadastro do paciente para você fazer a atualização. E alguns alertas poderão ser dados, como faltando RG, faltando cartão do SUS, faltando endereço. E você precisa completar isso para em seguida gravar. Pronto. Observe agora que dos 11 pacientes agendados, 6 já estão com a chegada marcada. Outras abas você pode visualizar, como aguardando atendimento, ou mesmo os pacientes que já estão atendidos, aqueles que foram chamados pelo profissional. Alguns pacientes não vão comparecer à consulta e precisam ser dado a ausência deles, a falta deles. É só clicar no menu abaixo que todos os pacientes que não chegaram serão modificados para o status de faltosos. Aparece uma mensagem de alerta e é só confirmar. Aí você vai ver na aba de ausentes os 5 pacientes que não compareceram. Você pode também marcar a falta do profissional. Todos aqueles que não chegaram vão mudar para o status profissional faltosos. Como é que eu mudo individualmente o status do paciente? Clicando no ícone verde ao lado. Aparece a mensagem e é só escolher para qual status você quer mudar. Como estornar uma consulta? Lá no menu lateral, você seleciona ambulatório, estornar consulta e digita o número do prontuário e clica em pesquisar. Vai aparecer todas as consultas para aquele determinado paciente. E é só escolher aquela que você quer estornar ou deletar. Aparece uma mensagem de confirmação e é só clicar em confirmar o estorno. Pronto. Isso é a função do recepcionista no modo ambulatorial. Para quem usa ainda a versão 6.9, os menus estão localizados acima, mas o restante se dá da mesma forma, inclusive os caminhos. Nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.